Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Escola em Casa, uma janela para o futuro, da Prefeitura da cidade do Paulista. E é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Suzana Farias e sou sua professora de matemática. A aula hoje será sobre lateralidade e sobre localização espacial. Muitas vezes a gente se preocupa com a posição em que a gente ocupa no espaço, porque a gente não consegue decifrar o que é direita nem esquerda. Não é? Num pelotão de exército, quando alguém diz direita vou ver ou esquerda vou ver, as pessoas precisam entender o que é direita e o que é esquerda. E às vezes a gente confunde. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender bem direitinho como é que isso funciona na nossa organização espacial. No dicionário de Oxford, lateralidade é a qualidade ou a condição do que é lateral, ou predomínio ou maior eficiência de um dos lados do corpo, de um entre dois membros simétricos ou de um dos hemisférios cerebrais quanto a certa atividade ou função. Ou seja, quando você vai escrever ou quando você vai fazer qualquer um tipo de atividade, você pode fazer com a mão direita ou com a mão esquerda. Quando a gente nasce, à medida que a gente vai desenvolvendo nossa coordenação motora, a gente vai escolhendo ou dando preferência em qual mão ou qual parte do lado do corpo a gente vai usar mais. Se é a mão direita ou se é a mão esquerda. Muitas vezes as pessoas têm a habilidade de escrever com as duas mãos, mas na maioria das vezes nós escolhemos uma e essa predomina. Muitos de nós temos a capacidade de escrever, desenhar ou fazer qualquer outra atividade usando a mão esquerda e outros usando a mão direita. E isso é lateralidade. Vamos mais em frente aqui. Num jogo de futebol, na maioria das vezes quando é narrado um jogo de futebol, nós percebemos que o locutor, a pessoa que está narrando o jogo, ele sempre fala que o jogador usa mais a perna direita ou a perna esquerda para fazer gols, né? E aí, na hora daquele impasse, né, enquanto todos vão lutando ali para fazer um gol, a gente sabe que um e outro profissional se conhece e sabe se aquele jogador ele vai chutar a bola ao gol com a perna direita ou com a perna esquerda. Observe nessa figura que está aí no quadro, que os dois jogadores usam a perna direita como aquela que predomina sobre a bola. Tanto o jogador de verde quanto o jogador de camisa lilás e calção branco, eles usam mais o lado direito, ou seja, o hemisfério direito dele. Mas aí, o que é que isso tem a ver com matemática? Tem tudo a ver com matemática e eu vou te explicar logo depois. Aí está o desenho de uma mão, né, das duas mãos, as mãos viradas para cima. E aí a gente tem ela de novo virada com as palmas para cima. E aí a gente vê a mão direita, a mão esquerda. Do outro lado, mão direita e mão esquerda. Mas aí você me pergunta, por que eu estou usando as mãos dessa forma? Porque quando o lado do dedo muda, a gente tem a impressão de que mudou o lado também daquela mão, mas na verdade só mudou a posição da mão e a gente pode ver direita e esquerda. Vamos mais em frente que você vai compreender direitinho porque é que eu estou dando tanta explicação a respeito de uso da mão direita ou do lado direito e uso do lado esquerdo ou predominância da mão esquerda. O que isso tem a ver com matemática? Nós temos aqui uma foto antiga, né, do centro de Paulista. Né, ela foi colorida por um aluno nosso da rede, Isaías, aqui do Firmino da Veiga, da Escola Municipal José Firmino da Veiga, e que ele fez essa pintura. Eu achei muito bonita e trouxe aqui para a gente observar. Observe que a igreja Santa Isabel, ela está bem localizada ao centro da foto. E aí a gente vê construções tanto do lado esquerdo da igreja quanto do lado direito. Mas imagine que você esteja em que posição para saber se aquela construção é do lado esquerdo ou direito.
Observe, se você estiver de frente para a esquerda, de frente para a igreja, desculpa, se você estiver de frente para a igreja, o prédiozinho com o maior telhado, nessa parte mais amarela, ele vai estar do lado direito. Mas se você estiver lá atrás da igreja, esse mesmo prédio vai estar do seu lado esquerdo. Entende agora que você entende de lateralidade com o seu corpo, mas de acordo com a posição de um objeto, na posição em que você está, se for de frente para ele, na frente dele ou atrás dele, essa lateralidade vai mudar. Observa mais um pouquinho. Aqui nessa planta desse apartamento, dessa casa. Imaginando que você seja aquela bolinha vermelha ali, você vai entrar na porta inicial e vai observar que à sua frente está a cozinha e a varanda. Você entrou e logo em frente está a cozinha e varanda. À sua direita, porque você entrou, está uma sala e a primeira suíte. Andando mais um pouquinho, à sua esquerda, vai estar um quarto e mais uma suíte. Andando um pouquinho mais, você vai encontrar, como eu falei lá no começo, aquela suítezinha do seu lado direito. Então, se você entrando neste apartamento, quando você for sair do apartamento, automaticamente todos esses quartos, essas suítes, essas salas que estavam do seu lado direito, entenda, a posição do móvel ou do imóvel não muda. Quem muda é você. Você muda de posição, automaticamente você vai entender que aqueles cômodos daquele apartamento que estava do seu lado direito, agora está do seu lado esquerdo. Isso tomando como referencial você, que se movimentou dentro daquele espaço. Vamos lá. Aqui na foto de chaminézinho, a gente vai perceber que vai aparecer algumas imagens. Então, observe que chaminézinho está de frente para a gente. Primeira imagem, aparece o casarão aqui do centro de Paulista, né, que é a Casa dos Lundrens de Paulista. Também foi colorido por esse mesmo aluno da 6ª série do ano D do Firmino da Veiga, que é o aluno Isaías. E aí a gente vê que o casarão dos Lundrens está exatamente localizado à direita de chaminézinho. O próximo desenho que ele fez já é das chaminés aqui e da Companhia de Tecido Paulista, antes, né, ali da construção do Northway. Então, observe que agora esse desenho está à esquerda de chaminézinho. Então, a gente observa aí, chaminézinho também tem um olho piscando, né? E o olho que ele pisca é o olho esquerdo. Compreendendo sobre lateralidade, a gente vai entender agora por que é que a gente falou tanto sobre lateralidade, porque a gente vai agora se situar no espaço e aprender sobre localização espacial. A gente precisa se localizar no espaço e, como eu falei, a gente precisa de um ponto de referência. E, para isso, a gente vai observar os objetos de acordo com um ponto de referência. Esse ponto de referência, aqui eu estou falando, é exatamente essa posição que você escolhe. Um exemplo, se você vai para uma rua, uma determinada rua, no centro da sua cidade, você pega o endereço dessa rua, mas sempre você vai ter um ponto de referência. Essa rua fica à direita de algum prédio, à esquerda de alguma farmácia. Por isso que a gente precisa entender sobre essa lateralidade. Antigamente, as pessoas, aqui a gente vai falar, precisavam se localizar. Não era como hoje, não era como hoje. Então, imagine no começo de tudo, quando o ser humano está sobre a terra e ele precisa se localizar, precisa reconhecer espaços, precisa saber onde tem rios, onde tem mar, onde tem mais frutas para se alimentar, onde tem mais animais na época da caça. Então, ele precisava se localizar. Quando ele passa a sair de um lugar para outro, ele precisa compreender e como ele vai fazer isso. E aí, a primeira meio
de localização que o ser humano encontrou foi a estrela. E o Sol é a nossa maior estrela. Então ele se guiava à noite pelo Sol, e de dia, desculpe, pelo Sol, e à noite pelo Cruzeiro do Sul. Então isso dava as rotas, começaram a criar as rotas marítimas também, para que os homens pudessem se localizar no espaço e saber as direções das cidades ou dos locais na época em que ele precisava se chegar. Então, a gente vê aqui um menininho fazendo a posição para saber sobre norte, sul, leste e oeste. Esse também era localizado, por isso que era usado o Sol como esse ponto de localização. E logo em seguida foi criado também a bússola. Nessa bússola, a gente, foi feito nela esse desenho que é chamado de Rosa dos Ventos, no qual ele fala das mesmas posições, norte, sul, leste e oeste, e também das posições entre elas, nordeste, centro-oeste, sudeste, sudoeste. Também foi confeccionado, os mapas antigos, tanto é que esses mapas eles vão mudando de acordo com o crescimento das cidades, surgimento de novas cidades. O globo terrestre, que aí a gente vê os hemisférios, a linha do Equador, hemisfério sul e norte. Mas hoje, com o uso da tecnologia cada dia mais avançada, a gente tem o GPS. Que tanto tem os GPS avulso, e como tem no próprio celular. Se você quiser ir para qualquer cidade, tendo o celular, você coloca lá o endereço que você quer e o celular vai dar todas as coordenadas. Isso é localização espacial. Então, não só de antigamente, quando se usava o cruzeiro do sul e o sol para se localizar, mas hoje também com esse instrumento chamado de GPS e bússola também. Pronto, esse aqui é o mapa da cidade de Paulista. A gente pode ver aí, tomando como referência o Oceano Atlântico, a parte azul. Então a gente vê, como uma referência o Oceano Atlântico, a gente vê que Igaraçu, Abreu e Lima está à direita, Paudalho, Camaragibe, Recife está à esquerda. E é por isso que a gente compreende o que significa essa lateralidade. Então, terminamos a aula sobre localização espacial e lateralidade com mais um pensamento de Paulo Freire, que diz o seguinte: a pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e do seu papel, recusa-se a acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo. Paulo Freire. Termino e um beijo e até a próxima.